Fala pessoal. Pois bem, então vamos dar continuidade aqui à nossa aula sobre o processo isométrico, tá? A transformação isométrica. Bem, esta aula vai ser uma aula curtinha aqui, eu vou apresentar para vocês dois processos, duas aplicações, tá? Da equação de Clapeyron para um processo isométrico. Tá? Então é isso, vamos embora. Então aqui, ó, exemplo 1. Vamos lá. Certa massa de gás perfeito está em um recipiente de volume constante. Daqui, ó, tá? Quando ele fala volume constante, daqui nós já podemos afirmar que trata-se de quê? De uma transformação isométrica, porque lembrem-se que esta transformação é uma transformação que ocorre a um volume constante. Aí, ó, no início a temperatura do gás é de 47 graus Celsius. Tá? E a pressão registrada é equivalente a 100 milímetros de mercúrio, tá? Milímetros de Hg. Qual será a nova pressão do gás se a sua temperatura for alterada para 207 graus Celsius? Pronto. Aqui, pessoal, eu quero antes falar uma coisa aí para vocês, que é com relação tá, a unidade da pressão. Nós vimos que a unidade da pressão, tá, é o Newton por metro quadrado, né? 1 Newton por metro quadrado é igual a 1 Pascal, tá? É igual a 1 Pascal. Pronto. Só que nós vimos também que existe uma outra unidade da pressão, que é o ATM, né? Pressão atmosférica. Então nós vimos que um ATM ele corresponde a aproximadamente, tá bom? Um ATM corresponde a aproximadamente 10 elevado a quinta Pascal, ou seja, 100 mil Pascal, tá? 100 mil Pascal corresponde a um ATM. Pronto, aqui ele falou que a unidade da pressão, tá? O valor da pressão é 100 milímetros de mercúrio. Isso aqui é outra maneira de você medir a pressão, tá? Eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas eu vou dar simplesmente aqui a conversão, a relação entre ATM e milímetros de mercúrio. Então nós temos que um ATM ele é igual a 760 milímetros de mercúrio. Pronto. Se nós tivermos uma oportunidade, eu explico essa relação aqui para vocês, de onde ela surgiu, tá bom? Então, bem, então vamos lá. Então, nessa questão, ele diz o seguinte, ele diz que tem um determinado recipiente, tá? Esse recipiente ele possui um volume constante e ele acomoda um gás, tá? Um gás dentro do seu interior. Então aqui eu vou desenhar esse gás aqui, tá? Com vermelho, tá? Estou colocando o gás aqui dentro. Pronto, perfeito. E ele disse que inicialmente a pressão do gás, tá? A pressão do gás, tá? O PI é igual a 100 milímetros de mercúrio, tá? E a sua temperatura é igual a 47 graus Celsius, tá certo? A 47 graus Celsius. Aqui, pessoal, eu já... Pronto, né? Isso mesmo. 47 graus Celsius. Bem, essa temperatura inicial aqui, nós temos que usá-la, temos que converter para Kelvin, né? Para converter para Kelvin, o que nós precisamos fazer é só simplesmente somar, né? Mais 273. E aqui nós temos a temperatura em Kelvin, né? Nesse caso aqui, 47 mais 273, isso aqui será igual a 320. Tá certo? Pronto. Aqui, ó. Pronto. Então, ó, vamos lá. Posteriormente, ele disse que esse recipiente aqui ele foi aquecido, né? Ele foi aquecido. Então, vamos imaginar aqui uma situação, uma segunda situação,
onde a pressão dele nós não sabemos quanto é. É exatamente isso que nós queremos determinar. Só que a temperatura final dele é igual a 207 graus Celsius. Bem, isso aqui, essa temperatura final, para a gente saber o valor dessa temperatura em Kelvin, é só nós somarmos mais 273. Isso aqui, pessoal, vai dar igual a 480 kelvins. Pronto. 480 kelvins. Maravilha. Pois bem, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero que você atente para cá é que o número de mols, tá, nesse gás aqui não se alterou. Tá? Nós simplesmente, esse gás aqui, ele sofreu simplesmente um aquecimento. Tá? Então, ele ganhou calor, como consequência, sua temperatura aumentou, e como o volume é constante, o que acontece quando um gás que está dentro de um recipiente, onde o volume não se altera e esse gás ele ganha calor, o que acontece é que a sua pressão ela aumenta. Então aqui, ó, da equação de Clapeyron, nós temos o quê? Nós temos que PV é igual a nRT. PV é igual a nRT. Só que, olhando aqui para esta equação, quais são os termos que são constantes? Bem, V é constante, N é constante e R é constante. Então, nós podemos fazer isso aqui. Ó. Vamos separar as grandezas, os termos que são constantes, dos termos que não são constantes. Então, isso aqui vai ficar aqui. Ó. Vai ficar P sobre V vai ser igual a N. Tá? Desculpa, é P sobre T. P sobre T vai ser igual a NR sobre V. Tá certo? Eu peguei esse V que é constante, passei ele para o outro lado, ele passa dividindo. E o T, que varia, eu passei ele para o lado esquerdo, ele passou dividindo. Tá? Então, nós sabemos que isso aqui é constante. Ou seja, dividir a pressão inicial pela temperatura inicial tem que ser igual, tá, a dividir a pressão final pela temperatura final. Então, nós temos o quê? Nós temos que PF sobre TF é igual a PI sobre TI. E o que nós queremos determinar é justamente esse PF aqui. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte. Tá? Isso aqui vai ser igual a PF, vai ser igual a esse T que está dividindo, a gente passa ele multiplicando. Então, vai ficar PI sobre TI vezes o TF. Pronto. Agora, substituindo aqui os valores, tá? Isso aqui vai ficar PF igual. O valor de PI é 100, tá? 100 milímetros, tá? 100 milímetros de Hg. Eu vou fazer essa conta aqui embaixo, que aqui nós temos mais espaço. PF vai ser igual a 100 milímetros de Hg vezes temperatura final, que é 480 Kelvin, dividido aqui, ó, dividido pela temperatura inicial, que é 320 kelvins. 320 kelvins. Beleza. Pronto. Então, aqui, ó, nós podemos cancelar esse zero aqui com esse zero aqui, tá? Isso aqui vai ser igual ao seguinte. Se eu pegar o 48 e dividir pelo 32, isso aqui dá 1,5. Então, ó, eu posso fazer 100 milímetros de mercúrio vezes 1,5. 1,5 é o que? É o resultado de 48 dividido por 32, tá? Esse Kelvin cancela com esse Kelvin, fica somente milímetros de mercúrio. Então, quando eu multiplico isso aqui, ó, quando eu multiplico 100, tá, por 1,5, isso aqui vai me dar um valor de... Tá, esperem só um pouco aqui que essa... Eu estou com um delay aqui, tá? O que acontece? Eu escrevo uma coisa e só depois de um tempinho vai aparecer para vocês. Então isso aqui é 100, não é 1000. Pronto. Isso aqui é problema do meu processador, que é um processador muito fraco para poder gravar a minha tela
a tela do computador e a minha imagem ao mesmo tempo. Exige muito computador. Pronto, então ó, vai ficar 100 vezes 1,5. Isso aqui vai ser igual a 150 milímetros de mercúrio. Pronto. Então, isso aqui é justamente o resultado da pressão final depois que esse gás aqui ele for aquecido. Tá certo? Então, temos aí, a resposta final está aí, ó, 100 milímetros de mercúrio. 150 milímetros de mercúrio. Pois bem, vamos para a próxima, né? Ok, pessoal. Essa questão aqui é uma excelente questão, tá? Isso por quê? Porque ela aborda uma situação cotidiana que acontece frequentemente com a gente, tá bom? Então, observe uma coisa. Então, aqui, ó, vamos lá. Exemplo 2. Um congelador doméstico, né, o freezer da sua geladeira, está regulado para manter a temperatura do seu interior em menos 18 graus. Tá? Isso aqui está errado, não é 218, isso aqui é menos 18, tá? É menos 18 graus. Menos 18 graus. Sabendo que a temperatura do ambiente é igual a 27 graus Celsius, ou seja, 300 kelvins, o congelador é aberto e pouco depois fechado novamente. Suponha que o freezer tenha boa vedação e que tenha ficado aberto o tempo necessário para o ar em seu interior ser trocado pelo ar ambiente. Quando a temperatura do ar no freezer volta a atingir menos 18, tá certo? Menos 18. Deixa eu apagar isso aqui e colocar um menos, viu? Que aí ninguém se confunde na hora que for estudar pelo print, tá? Pelo print da apresentação. Então, deixa eu colocar aqui, ó, menos 18 e aqui, ó, menos 18. Então, ó, quando a temperatura do ar no freezer volta a atingir menos 18 graus Celsius, a pressão em seu interior será. Bem, isso aqui é o seguinte, eu acho que todo mundo já passou por isso. Imagine que você vai tomar água na sua geladeira, né? Então a sua geladeira ela está fechada já há algum tempo, né? Nessa situação aqui, ó, ela está fechada por muito tempo. Quando você chega na geladeira, você abre a sua porta, você tira a água que você quer tomar e de imediato já fecha a geladeira. Quando você acaba de fechar a geladeira, você toma água, né, e vai guardar a garrafa d'água de volta na geladeira. Quando você vai abrir ela pela segunda vez, você percebe que existe uma resistência maior. Tá? É como se a porta da geladeira ela tivesse mais presa, mais grudada. Tá? Então, você tem mais dificuldade. Então, essa questão explica exatamente esse fato. Tá? O fato de que, após você ter acabado de fechar a geladeira, se você torna a abri-la, você vai sentir dificuldade. Tá bom? Então, eu já vou explicar aqui para vocês o porquê disso. Vamos lá. Agora, antes, eu quero que você entenda uma coisa. Tá? Deixa eu fazer uma figurinha aqui. Imagine aqui o seguinte, pessoal. Imagine que eu tenha aqui um cilindro, tá? Deixa eu ver se eu consigo desenhar um cilindro aqui. Pronto. E dentro desse cilindro existe uma tampa, tá? Uma tampa que pode se mover, tá certo? Essa tampa ela é uma tampa móvel. Então tá aqui o cilindro e aqui ele possui aqui dentro uma tampa móvel. Deixa eu desenhar essa tampa de azul. Tá aqui, ó. Essa aqui é a tampa móvel do cilindro. Perfeito. Pronto. Então, perceba o seguinte. Digamos que esse cilindro, ele tem um certo ar aqui dentro, tá? Ele tem um certo gás, eu vou chamar de gás 1 e gás 2. Tá? Digamos que desse lado aqui exista um certo gás, tá? E desse outro aqui, que eu vou chamar de gás 1. Desse outro lado também existe um outro gás que eu vou chamar de gás 2, tá? Gás 2, pronto.
Ambos esses gases que estão do lado direito e do lado esquerdo, eles têm uma determinada pressão aqui, tá? Que é a pressão 1 e aqui a pressão 2. Essa pressão oferece o quê? Oferece uma força aqui, tá? Uma força onde o gás 1 empurra essa tampa para a direita, enquanto o gás 2 empurra essa tampa para a esquerda. Então perceba uma coisa, essa tampa ela vai se manter em equilíbrio, tá? Ou seja, ela vai se manter parada ou em MRU, tá? Que são as duas situações de equilíbrio, somente se a pressão 1 ela for igual à pressão 2. Se a pressão 1 for igual à pressão 2, então a força que empurra essa tampa para a direita é igual à força que empurra, tá? Que empurra a tampa para a esquerda. Tá? F1 é igual a F2. Tá bom? Pronto. Se essas duas forças forem iguais, então não há dificuldade em empurrar essa tampa nem para a direita nem para a esquerda. Não existe essa dificuldade. Tá certo? Pronto. Agora percebam o seguinte. Digamos que uma dessas pressões seja maior do que a outra. Tá? Deixa eu aproveitar esse desenho aqui. Pronto. Vamos aproveitar esse desenho aqui, né? Então, o que vai acontecer aqui? Perceba. Se a pressão 1, se a pressão 1 ela for maior do que a pressão 2, então o que vai acontecer? Essa força aqui, que empurra para a direita, a força que empurra para a direita, tá? A força que empurra para a direita, que é a força 1, vai ser maior do que a força 2, do que a força que empurra para a esquerda. Tá certo? Se por outro lado a pressão 2 for maior, tá? For maior que a pressão 1, aí acontece o contrário, né? Essa força que empurra para a direita, tá? A força F2 vai ser maior que a força F1, tá bom? Que a força F1. Pronto. Então vamos lá, tá? Vamos lá. Aqui, galera, é o seguinte. Deixa eu voltar aqui para o nosso exemplo, tá? Para o nosso exemplo. Então, pronto. Então, aqui nós temos a situação inicial. Qual é a situação inicial? Nós temos aqui o nosso freezer, tá? Que é a parte de cima do congelador da sua geladeira. Ele possui uma temperatura inicial de menos 18 graus Celsius, tá? E a pressão inicial, tá? Essa pressão aqui, ela vai ser a pressão atmosférica, tá certo? E posteriormente eu explico porque é a pressão atmosférica que atua aqui, ou seja, é um ATM, tá? Isso aqui, tá? Quando você abre o freezer da sua geladeira, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: você abriu, então o ar que está dentro, que está a uma temperatura, tá? O ar fora está a uma temperatura de 27 graus Celsius, tá? Esse ar, quando você abre, o ar ele vai entrar aqui, ó. Ele vai entrar dentro da sua geladeira, tá certo? Lembrem-se que o calor ele vai de onde para onde? Da parte mais quente para a parte mais fria. Como o seu freezer ele está a uma temperatura de menos 18, então esse ar quente aqui ele vai tender a entrar, tá? Naturalmente. Pronto. Quando ele entra, o que acontece? Ele altera a temperatura do seu freezer. Esse menos 18 ele vai aquecendo, até entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. E aqui é dito, né, que ele fica aberto o tempo necessário para que em seu interior, tá, para que o ar em seu interior seja trocado por o ar ambiente. Então a nova temperatura aqui, ó, essa nova temperatura aqui de dentro vai ser 27 graus Celsius. Vai ser 27 graus Celsius. E a pressão vai ser 1 atm, tá? Que é a pressão atmosférica.
Inicialmente também é 1 atm. Tá? A pressão externa sempre vai ser a pressão atmosférica. Tá. Pronto. O que acontece? Quando você tranca o seu freezer, tá? Qual é a temperatura? No momento exato em que você fecha o seu freezer, a temperatura é 27. Qual é o valor da pressão? A pressão é 1 atm. Tá certo? Então, a pressão vai ser 1 atm. Tá certo? 1 atm. Pronto. Agora, o que acontece quando você fecha o seu freezer? O que acontece é que, naturalmente, essa temperatura ela vai diminuir. Ela tem que diminuir. Por quê? Porque o freezer ele tem que resfriar. Tá? Só que, como é assumido, tá? Como é assumido uma boa vedação da sua geladeira, tá? É dito aqui, ó, que tenha o freezer, que tenha uma boa vedação. Ou seja, ele não vai deixar o ar nem entrar e nem sair. Então, quando eu fecho, a temperatura inicial é menos 27, mas como ela vai ser resfriada, então a pressão também vai diminuir. A pressão aqui também vai diminuir. Então, o que acontece aqui? Acontece o seguinte. Deixa eu tentar fazer essa figura aqui de lado, para vocês perceberem. Então, imagine que isso aqui, ó, seja a tampa do freezer. Tá? A tampa do freezer. Desse lado aqui é a parte interna. Tá? Aqui, ó, é a parte interna. Isso aqui é a parte externa, ou seja, dentro e fora, tá? Externa. Pronto. Então, a temperatura aqui ela vai diminuir. Ela vai diminuir para quanto? Vai diminuir para menos 18 graus Celsius. E a temperatura externa, tá? Vai ser quanto? Vai ser 27 graus Celsius. A pressão aqui, ó, ela diminuiu para um valor que nós não sabemos quanto é. Tá? A pressão aqui nós não sabemos. Tá? Mas a pressão aqui fora é 1 atm. Então, ó, como essa pressão de fora ela está maior do que a pressão de dentro, então o que vai acontecer? A força aqui, ó, de fora que empurra essa porta, tá? No sentido em que ela fecha, essa força, que eu vou chamar de força externa, vai ser maior do que a força interna. Tá certo? Então, a força externa sendo maior do que a força interna é o que faz justamente, é o que contribui para que ocorra essa certa resistência, essa dificuldade em você abrir a porta da sua geladeira em um instante imediato que você fecha. Tá? Só que isso acontece por quê? Porque a pressão final ela é menor do que a inicial. Tá? A pressão, quando você acaba de fechar, ela diminui a tal ponto que ela fica menor do que a pressão externa. Tá bom? Pronto. Então, o que o problema quer é saber o quanto essa pressão diminuiu com esse resfriamento. Tá? É isso que a questão quer saber. Quer saber o quanto a pressão diminuiu, tá, com o resfriamento. Deixa eu escrever aqui. Pronto. O quanto a pressão diminuiu com o resfriamento. Então, vamos lá. Bem, você já deve ter notado, né, que isso aqui trata-se de um processo isométrico. Por quê? Porque não há variação de volume. Né? O volume permanece o mesmo. O volume é o volume do freezer. Né? Então, partindo aqui, ó, da equação de Clapeyron, temos que o quê? Que PV, aqui, né? PV é igual a nRT. Mais uma vez, quais são os termos constantes? Constante, constante, constante. Quando nós formos separar, vai ficar o quê? Vai ficar P sobre T igual a NR, tá? Sobre V. Isso aqui nós sabemos que é constante. Como é constante, então nós podemos dizer o seguinte, podemos dizer que PF sobre TF é igual a PI sobre TI. Tá? Portanto, para encontrar a pressão final, né, partindo desta expressão que já está aqui
nós temos que PF vai ser igual a PI vezes a TF dividido por TI. Pronto, isso aqui, o P inicial é 1 atm, tá? Vezes temperatura final, 255 kelvins, tá? Dividido aqui pela temperatura inicial, 300 kelvins. Pronto, perfeito. Então, o PF vai ser igual a... Bem, isso aqui vai dar... Esse Kelvin aqui cancela com esse Kelvin. 1 vezes 255, dá 255. Quando você divide isso aqui por 300, isso aqui vai dar 0,85 atm. Tá? 0,85 atm. Esse 0,85 atm, tá? Ele corresponde a justamente 85%, tá? 85% de 1 atm. De 1 atm. E esse 1 atm é justamente a pressão inicial. Tá? Ou seja, a pressão final ela é menor do que a inicial. E por isso que a gente tem essa dificuldade em abrir a porta da geladeira um momento após a gente ter fechado. Tá certo? Então, olhando aqui para essas alternativas, tá? Olhando aqui para as alternativas, nós marcamos a letra D, que diz assim, ó, cerca de 85% da pressão atmosférica. Então, a alternativa correta é a letra D. Tá? Bem, pessoal, então é isso. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Qualquer dúvida, me procura pelo WhatsApp. Tchau, pessoal.